Bom, nós estamos estudando aí a carta de Efésios. Essa vai ser a nossa quarta mensagem. Quando o Claudinei começou a ler o texto, esse texto nós iríamos ler na leitura bíblica, Efésios 2, 1 a 10. Aí cancelamos a leitura, tiramos para ele ler, ele ia ler o mesmo texto. E botou o versículo 9 e 10 de Efésios. Aí quando ele falou, olha, o pastor pregou sobre isso aí, mas ele se referia sobre a oração de Paulo há 2 semanas atrás, para que nós pudéssemos ter nossos olhos iluminados na questão espiritual. Entendemos a sabedoria de Deus, entendemos a riqueza das bênçãos que nós temos recebido, foi estudado no capítulo 1, e também entendemos o poder de Deus que está em nós, pelo Espírito Santo, que é a oração que termina Efésios capítulo 1, versículo 13 e em diante, que nós terminamos 2 semanas atrás. E nós conseguimos concluir o capítulo 1. No capítulo 1 nós tivemos aí a introdução, falamos sobre Paulo, falamos sobre Efésios, falamos sobre os santos, os fiéis, e a graça de Deus e a paz de Deus. Então nós falamos sobre as bênçãos, as bênçãos do Senhor Deus Deus. Na semana passada, 6 bênçãos, e na semana retrasada, a oração de Paulo. Oração de gratidão pelos Efésios, pela fé, pela prática, oração de petição, que eu já mencionei, e depois uma explosão de adoração na grandiosidade do nosso Deus. Hoje nós vamos ver esse texto de Efésios capítulo 2, de 1 a 10. Esse texto, ou esse capítulo 2, é um dos principais capítulos da Bíblia. Nós temos aí, pessoal que gosta de estudar e ver, nós fizemos um método de estudo bíblico, vamos estudar capítulos, alguns capítulos importantes da Bíblia. Vamos ver quem pode me ajudar. Você que é conhecedor da palavra de Deus, você que já leu a Bíblia, ou parte da Bíblia, que capítulo você acha interessante ou importantíssimo da Bíblia? Todos são importantes, mas um assim, olha, esse capítulo, ele é muito importante. Você acha 2, né? Por coincidência ou por antes ele já tinha lido, então achava importante dentro da sua visão aí da palavra de Deus. O que mais? João capítulo 3. João capítulo 3 vai falar sobre o novo nascimento, conversa de Jesus com Nicodemos, e a grande missão de Jesus. Não veio para condenar o mundo, mas veio para salvar o mundo. E a grande, talvez alguns resumam a Bíblia naquele João 3,16. Deus é o mundo. E aqui? Oi? João 17. Fala o que lá? Oração sacerdotal de Jesus. Orou por aqueles discípulos e orou por nós, por aqueles que virão a crer. Você foi alvo de oração da pessoa. E aqui? Gênesis 1. Isso aí é bem fácil. Olha, Gênesis 1, por quê? A criação, os começos. Alguém vai falar o Salmo 23, semana passada? O Salmo 23 é um grande. Romanos capítulo 3, Romanos capítulo 8. São versículos, são capítulos aí importantíssimos. E esse capítulo 2 de Efésios é um dos principais capítulos da Bíblia, especialmente esse texto de 1 a 10. Ele é muito amplo, conceitos profundos e ao mesmo tempo simples. Na simplicidade da palavra, na simplicidade da escrita de Paulo, mas que contém conceitos teológicos, espirituais muito fortes e muito importantes. Você que está aqui que é crente, você que está aqui pela primeira vez, tem assuntos aqui importantes que pode ser um grande divisor da sua vida. Ou você que é um novo convertido, você precisa ter uma convicção, você precisa ter uma certeza
de onde você está no seu relacionamento com Cristo. E tem uma certa vez que me contou uma história, uma anedota, na verdade, uma piada. E a piada ela tem duas maneiras de contar. Piada simples, seja ouvido o que pensa, mas que é uma boa introdução aqui. Ela pode ser contada assim que o que você gostaria de ouvir no dia do seu funeral? Você lá, vamos falar no português, está no caixão. Eu uso o nome mais bonito para isso. Urna e outros. Mas você está ali, o que você gostaria de ouvir? Ou então pode ser começado de outra maneira. Olha, 3 amigos estavam num carro, eles estavam viajando e houve um acidente, os 3 morreram. E aí eles chegaram lá no céu, e aí, em forma de introdução, lá na grande chegada nas mansões celestiais, alguém perguntou para eles: olha, o que vocês gostariam de ouvir no dia aí, hoje da sua morte? Lá na terra, que gostaria de ouvir? E aí você conhece a história. Eu falo assim: olha, eu gostaria de ouvir que eu fui um grande profissional. Na minha profissão eu fiz diferença. Eu achei algo que mudou talvez a história da vida das pessoas, descobriu uma vacina, ou uma doença, a cura por uma doença. Então eu queria ouvir: olha, que eu fui um grande profissional que fez a diferença. O outro falou: olha, eu queria ouvir que eu fui um grande homem, um homem do bem, amava minha esposa, cuidava das minhas crianças, eu era até um bom vizinho, por incrível que pareça, eu era um bom vizinho e tal. E o terceiro falou: eu gostaria de ouvir: olha, ele está se mexendo, ele está se mexendo. Está vivo, glória a Deus, ele até dá uma glória a Deus, ele está se mexendo. Agora, essa história aqui, para nós, o texto ele começa dizendo, olha só assim, Efésios capítulo 2: ele vos vivificou, ele vos deu vida, estando mortos em ofensas e pecados. E no outro tempo vocês andavam segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera ou atua no filho da desobediência, entre os quais todos nós também andávamos nos desejos da carne, na vontade da carne, nos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os outros. Então o texto aqui, nós vamos falar sobre o cemitério dos vivos mortos. Pastor, que mensagem, o cemitério dos vivos mortos. Eu fiquei lutando muito aí depois de tentar achar um título dessa mensagem, briguei para cá, briguei para lá, e tal, mas isso aí. A mensagem está até que interessante, mas o título eu não consegui. Mas o primeiro ponto aqui nós vamos ver nessa situação, nessa mensagem que vai falar de mortos, de vivos, vai falar muito de Deus, e vai falar de mim e de você. Ele vai falar sobre, primeiro, o que? As obras do pecado. As obras do pecado. As pessoas sem Cristo, elas são mortas. Mortas espiritualmente. O Claudinei falou isso aqui no início. Talvez na sua leitura de Efésios, ninguém falou nada sobre isso aí, só olhando para cima, ele e a Adriana. Mas olha, a pessoa sem Cristo, a Bíblia fala bem claro aqui, olha, vamos ver um diagrama interessante. Vos vivificou, vos deu vida, estando mortos em ofensas e pecados. A pessoa sem Cristo, o que é uma pessoa sem Cristo? É uma pessoa que nunca entregou a vida para Cristo, ou uma pessoa que nunca fez um compromisso: Senhor, eu vou te seguir, eu vou te obedecer, eu vou fazer uma entrega total da minha vida nas tuas mãos, e vou viver de acordo com a tua vontade. É um compromisso, colocando a sua fé, a sua confiança em Deus. É aceitar o sacrifício de Cristo, o sacrifício que Ele fez lá na cruz, morreu por nós, para nos dar vida, para nos dar o perdão, para nos dar a esperança de vida eterna, para nos dar hoje
morto fisicamente. Você já viu um morto fisicamente ler? Você já viu um morto fisicamente ouvir? Você lá no funeral, as pessoas sempre comentam da vida, o que ele fez, o que ele deixou de fazer, a família, como foi a morte. Você é morto. Mas a medicina diz que ele não ouve. Ou então ele não sente. Talvez, não sei se ele ouve, mas estamos no mistério da vida. Embora eu creio que ele não ouça nada. Mas também o morto não sente. A pessoa, o morto está chorando. Estou chorando. Por quê? Porque eu morri. Minha família está triste. Aí eu também estou triste. A pessoa morto que morreu no dia da final, Corinthians e. Você foi quase com quem? Chelsea. Ele todo contente que o Corinthians ganhou o campeão do mundo. Não, tem. O morto não tem sentimentos, não tem audição, não tem nenhuma manifestação. Agora o morto espiritualmente também. Porque muitas vezes a pessoa vem à igreja e ela não tem uma vida com Cristo, ela vem e não entende nada. O pastor pregou, falou tanta coisa do amor de Deus, do sacrifício de Cristo, eu não entendi. Às vezes ele vem aqui, nós nos alegramos na hora da mensagem, do louvor, foi gostoso, batemos palmas, estava aí, uma pancada, bem legal, mas ali não acontece, a pessoa vem, por quê? É amor. Às vezes a pessoa lê a Bíblia, não consigo entender, eu não consigo entender esse livro. Por que vocês leem tanto a Bíblia? Porque dá morto espiritualmente. E o morto espiritualmente não consegue entender as coisas de Deus. Falamos na EBD semana passada. O homem natural, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14 em diante, o homem natural, o homem sem Cristo, ele não consegue entender as coisas do Espírito. Porque as coisas do Espírito, se disserem, se entendem espiritualmente. Aí não adianta, às vezes você quer evangelizar alguém, até falamos aqui na EBD também, até a Carmelita mencionou, a gente vai falar sobre a submissão para alguém não crente. Exato, não tem. As mulheres crentes às vezes não têm. Nem os homens entendem muitas vezes, né? Porque vai achar que a submissão é o que manda. Não, você é o líder motiva, o líder envolve, o líder mostra o caminho a seguir. Não é agora você vai mandar, você vai ver isso. Mas fazer, não. Nem às vezes o homem crente e a mulher crente às vezes entende sobre a submissão e a autoridade do marido. Não vamos estudar lá em Efésios capítulo 5. Mas não entende por quê? Ele se entende espiritualmente. Agora o texto também diz o seguinte, olha aí no versículo 2. Olha, eles são filhos da desobediência. Finalzinho do versículo 2. Olha, eles andavam no curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, o espírito que opera agora nos filhos da desobediência. Uma pessoa sem Cristo, eles são desobedientes. E desobedientes à vontade de Deus. Desobedientes à vontade moral de Deus que está expressa na palavra dele. O grande problema de Adão e Eva foi o que? A desobediência. Olha, você tem tudo aí. Você tem um marido, você tem uma mulher, você tem um jardim, você tem todas as plantas, todas as frutas, você tem talvez lá os legumes, tem os animais, tem tudo aí. Olha, vocês podem comer de tudo aí, menos daquele fruto, daquela árvore, que foi escrito do mal. E o que eles fizeram? Adão e Eva? Desobedeceram. Aqueles que estão mortos espiritualmente, eles vivem em desobediência gritante contra a palavra de Deus e contra a vontade de Deus. Como, pastor? Como o seguinte, além da Bíblia, Deus colocou dentro do ser humano a consciência. A consciência, ela vai nos dizer o que é certo e o que é errado. Porém, por cometer sempre o pecado, porque o homem nasceu já pecador, a Bíblia diz que todos pecaram. Salmo 51 diz que nós somos concebidos em pecado, não sexo, mas é a natureza humana. E aí então o que acontece? Ele, por tanto pecar, a sua
consciência fica cauterizada, ele não entende mais, e aí vive na desobediência. Mas lá na infância, na adolescência, na juventude, na idade adulta, desobedecemos a Deus de maneira gritante e aberta, na luz da nossa consciência, na luz da moral que é certo e errado, dentro do conceito de uma cultura, pela cultura dele, é o que é certo e errado, e Deus, ele nos deixa sem esse tempo. Romanos capítulo 1 vai falar que Deus, daquilo que se pode conhecer de Deus, ele revela, mas Deus entregou o ser humano para que eles como buscavam a Deus, Deus os entregou aos seus próprios pensamentos. A pessoa sem Cristo, além de ser morta espiritualmente, além de ser desobediente, ela é escrava. O texto não parece essa palavra escrava, mas ele aparece essas três forças que prendem o ser humano. O texto diz aí que, olha, nós andávamos segundo o curso deste mundo. É o sistema do mundo. O mundo, ele tem um sistema corrupto, um sistema caído, um sistema contra Deus e a vontade de Deus. E o ser humano sem Cristo, ele anda de acordo com esse curso do mundo. É aquela lei de Gerson, o pessoal da minha época vai entender. A lei de Gerson, a lei de querer de volta da gente. Ou então, a lei da maioria. Pense que a maioria é a voz de Deus. Não. A voz de Deus está na palavra de Deus. Às vezes a maioria é só a maioria. Não quer dizer que é a verdade ou a vontade de Deus. Mas o pessoal sempre quer estar de bem com a maioria. Se o pessoal acha certo o sexo ilícito fora do casamento, tanto fora do casamento para os casados, quanto fora do casamento para quem é solteiro, a Bíblia diz que é pecado. Mas a grande maioria fala que nada, gente. Nós estamos no século qual? 21. Nós estamos no pós-modernismo, onde não tem o que é verdade, o que é certo, o que é errado. E outra, a sua verdade não é verdade. Não, mas tem a verdade da palavra de Deus. Aí, para ficar bem com a maioria, tudo bem. Vamos praticar adultério, fornicação, sexo fora do casamento. Por quê? Porque é escravo do sistema. É escravo também, o texto diz aí que é escravo do quê? Do príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. O que é isso? É o diabo. O príncipe da potestade do ar é o diabo. É o inimigo de Deus e dos crentes. É aquele que é o adversário, é aquele que é o acusador. Não que ele esteja prendendo todos ele fisicamente, porque ele não é onipresente como Deus é. Deus é em todo lugar, o diabo não. Mas o diabo tem também os seus esses demônios a serviço do príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera, o filho da desobediência, escraviza a pessoa. Se tem alguém aqui que foi viciado em cigarro, sabe o que eu estou falando. Se alguém que está aqui foi viciado em bebida, sabe o que eu estou falando. Se alguém que está aqui foi viciado em alguma coisa, sabe o que eu estou falando. Às vezes a pessoa fala, eu não quero beber. Eu não quero beber. Mas não consegue. Eu não quero fumar, estou tentando parar de fumar. Já tentei parar umas 30 vezes. Eu paro um dia, paro uma semana, eu consegui parar 2 anos. Eu estou tentando parar de fumar, mas não paro mais fumar. Por quê? É escravo. É escravo. Mas a Bíblia diz que conhecereis a verdade, que é Jesus, e a verdade é verdade. Mas há uma escravidão. E a escravidão aí depois que o texto fala o seguinte, que é a parte aí, aquele filme que você assistiu, Dormindo com o Inimigo. É mais profundo do que aquele. Aquele filme Dormindo com o Inimigo, a mulher dormia com o esposo que era violento, batia neve e tal, porque ela tenta fugir, nadando no meio do mar, se finge de morta. Mas aqui o texto diz o seguinte, olha, no versículo 3, entre quais todos nós andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os demais. A natureza humana, a carne não é isso aqui não. Paulo, quando fala carne aqui, não está falando do corpo, porque o corpo é neutro, ele vai fazer o que a sua mente,
a sua vontade determinada. O corpo, ele foi Deus que criou. E a Bíblia diz que Deus criou e que era muito bom. E aí, depois ele deu pecado. Aí o homem deturpou a sua natureza e a sua vontade, mas o corpo não é a questão aqui. A questão da carne é a natureza. O ser humano tem uma natureza pecaminosa, chamada carne. E por causa dessa natureza ele fica escravizado. Como Paulo diz em Romanos capítulo 7, olha miserável homem que eu sou. O bem que eu quero fazer, não consigo fazer. Mas o mal que eu não quero, isso é que eu faço. Quem me livrará desse corpo, dessa morte? E aí a igreja diz, glória, graças a Deus. Deus pode dar a libertação. Mas aqui, olha, a pessoa que não é crente, a pessoa que não é salva, a pessoa que não tem Cristo, ela é morta. Ela não entende das coisas de Deus. Ela é uma desobediência direta contra a Deus, quebrando o princípio da consciência e da palavra e da moral. Ela é escrava do pecado, ou escrava do mundo, escrava do diabo e escrava da carne. Fala assim, mas pastor, isso é muito duro. Você quer que eu faça o quê? Rasgue a Bíblia? Eu posso até rasgar aqui. Eu tenho outra Bíblia. E a outra coisa, eu rasgo aqui, mas a Bíblia passará os céus e a terra, mas a minha palavra não vai passar. A palavra de Deus é a palavra de Deus, ela é imutável. Eu posso rasgar, nós podemos sair rasgando todas a página de Efésios 2, vamos sair rasgando, rasga aí, vamos sair rasgando no mundo inteiro. Mas a palavra de Deus é o verbo eterno que se fez carne, Jesus. E como que nós vamos fazer rasgar Jesus? Não dá. Então, meu irmão, minha irmã, você tem que ler a Bíblia e falar, Deus, ajuda. É a oração de Paulo semana passada. Que nós cantamos, abre os olhos do meu coração, abre os olhos do meu entendimento. Eu quero entender os mistérios de Deus. Eu quero ter sabedoria espiritual. Que eu posso estar equivocado. E hoje é muito comum isso aqui. Nesse movimento pós-moderno, é muito comum. Você deve questionar o que eu prego, você deve questionar o que eu prego. O Beto prega aqui, a senhora prega aqui, o irmão prega aqui, os pregadores pregam aqui, você deve questionar. Mas você deve questionar na palavra de Deus. Você tem que aprender o que é regras de interpretação, o que é hermenêutica. Você tem que orar muito para entender, ver outros textos, outros pregadores. Olha, esse deu um comentário, é isso mesmo? É aquilo. Porque eu posso escrever assim, eu não concordo com isso aí. Tudo bem, não tem problema. Aí é uma responsabilidade sua. Minha responsabilidade é pregar toda a vida. E eu vou ter que dar conta maior a Deus. Mas você vai falar, eu não posso fazer. Você se resolver com Deus lá no teu. Aqui, gente, eu vou ter que falar só aqui já. Eu falei que eu queria pregar 30 minutos. Se eu pregar só mais 10. Aqui é mais difícil ainda. A pessoa sem Cristo está condenada. E ela está debaixo da ira de Deus. Quando eu pergunto pastor, Deus é amor, é verdade, mas o que livra a Deus, o amor de Deus é a justiça. Mas há uma ira de Deus. Por exemplo, por que Deus destruiu Sodoma e Gomorra? Por causa do pecado, a ira de Deus acabou com aquelas duas cidades. Por que Deus acabou com aquele mundo anterior do dilúvio? Por quê? Por causa da ira de Deus. Deus ele estava irado por causa do pecado da humanidade daquela época. Encheu o balde da paciência e do amor da ira de Deus. E aí Deus derramou a ira dele sobre as pessoas daquela época. E Deus, gente, na condenação final, ou no julgamento final, Deus é amor, mas o amor dele
haverá uma condenação. Olha esse texto lá de João capítulo 3, um grande capítulo da Bíblia. Vamos todos ler juntos aqui? Aquele que crê no Filho, mas aquele que não crê no Filho, não verá a vida, mas... Gente, isso aqui é o versículo para a gente estabelecer na base. Porque o texto diz o seguinte: quem crê tem a vida eterna. Glória a Deus. Eu creio, eu entreguei a vida a Cristo, eu fiz um compromisso de seguir a Cristo. Quem tem o Filho tem a vida, eu tenho a vida eterna, tenho essa convicção. Quem tem essa convicção, diga amém. Amém. Agora, muitos não têm o Filho de Deus, não acreditam. E olha o que a Bíblia diz: a ira de Deus permanece. É sério. Isso aqui deveria lutar o nosso coração. Isso aqui deveria nos levar a evangelizar. Isso aqui deveria nos levar a fazer, contribuir para pregar fora de São Paulo, no Brasil e no mundo. Porque as pessoas em Cristo estão debaixo da ira de Deus. E nós que amamos a Deus e amamos a criação de Deus, deveríamos ser impactados, ser chacoalhados por essa mensagem fora de série, dura. Mas quando nós não temos o tamanho exato do nosso perigo, nós financiamos. Por quê? Tem a ideia do perigo de estar debaixo da ira. Deus é amor, mas Ele não poupou o mundo antigo. Deus é amor, mas Ele não poupou sobre o novo. Deus é amor, mas Ele não poupou muita gente por causa dos problemas da natureza, furacões, fome e tal, e Ele não vai poupar no dia da. Agora, nós vamos parar nesse gráfico aqui, semana que vem, isso aqui você já conhece o texto. Qual é a constituição do ser humano? O ser humano tem aí essa parte, você olha aí, alguns têm essa forma mesmo, tá bom? Isso aí é o corpo humano, tá bom? Esse aí é o corpo humano. Eu estou ficando parecido com isso aí, principalmente aqui no corpo, tá bom? Mas o corpo humano, ele se manifesta pelos 5 sentidos, certo? Tudo que você faz envolve um ou mais dos sentidos: audição, paladar, tato, tá bom? Você tem aí o seu corpo. Agora, o ser humano também é alma. A alma é o intelecto. Você pensa. A alma é o conjunto também das emoções e da vontade própria. Intelecto, emoções e vontade própria. Eu sempre gosto de brincar que o homem tem vontade própria, até se casar. Aí a vontade própria. Ele tem que fazer o desejo da mulher dele e a mulher o desejo do marido. Está lá em Coríntios 7. Tá bom? Então, David, Tainara, tá bom? Vocês têm vontade própria até março? Até março. Já está acabando também, né? Quando dói, já está acabando. Tá bom? Mas então, corpo, alma e tem a parte espiritual. Só que o ser humano, ele nasce com essa parte espiritual morta. O espírito do ser humano, a Bíblia nos diz lá: vocês estavam mortos. Mortos. Mas, olha, tá meio, eu fiz esse desenho de altar e Deus tem habitado os seus. E o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado e nos dá uma nova vida. E se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Agora, o que acontece? Olha isso aqui, ó. O que acontece? Então, olha o Espírito de Deus, ele tem hoje. E aí você tem uma. É isso que é o ser humano. Agora, por isso que tem alguns princípios da palavra de Deus que faz essa distinção entre o crente e o não crente. Aquele que crê e aquele que não crê. E é porque o homem sem Cristo está morto, está na desobediência, está escravo, e ele então não pode viver a vida e a graça. Mas as obras de Deus por nós.
Nós vamos terminar aqui rapidinho. No capítulo 4, versículo 4 de Efésios 2, diz: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós mortos nas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Nesse versículo 4 e 5, na hora que nós fizemos a leitura, eu destaquei lá amor, misericórdia e graça. Uma tríade aí, palavras chaves do Novo Testamento. Mas Deus nos amou. Deus nos amou tanto que enviou Jesus. E aqui a gente não vai gastar muito tempo, porque todos que estamos aqui, temos visitantes, todos nós estamos aí mais do que convencidos do amor de Deus. Embora possamos pregar sobre o amor de Deus, não vamos chegar ao entendimento da largura, da profundidade do amor de Deus para conosco, mas você tem certeza, Deus provou o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda. Deus nos deu vida. Lembra do gráfico ali? O Espírito entrou em nós, nos deu vida. A vida eterna, a vida abundante, a vida de paz, a vida de alegria, a vida de vitórias, a vida que tem lutas, dificuldades, mas é uma luta mais do que vencedora por Cristo Jesus. E Deus também nos exaltou em Cristo Jesus. O texto vai dizer aí que ele fez o que? No versículo 4, versículo 5, ele nos vivificou juntamente com Cristo. E no versículo 6, nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar onde? Nos lugares celestiais, ou nas regiões celestiais. Em Cristo, estudamos em Cristo. Então, olha, ele nos exaltou. Por quê? Imagine Deus, à sua direita está quem? Cristo. E aí o texto diz o seguinte: que Deus nos ressuscitou espiritualmente, nos tirou do pecado, da morte, nos ressuscitou, nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo. Vocês estão comigo? Deus, Cristo à direita. Deus nos colocou em Cristo nas regiões celestiais. Você, meu irmão, tem autoridade espiritual. Você é acima de toda e qualquer autoridade espiritual aqui. Você está acima dos demônios. Você está acima do diabo. Não pela sua força, não pela minha força, mas porque nós estamos entrados em Cristo. Estamos em Cristo nas regiões celestiais. Por isso que Paulo orou: Senhor, abre os olhos do meu coração. Senhor, abre o meu entendimento. Porque às vezes, irmãos, é difícil de entender isso. A gente lê aqui, ó, que legal e tal, né? Puxa, Cristo nos fez assentar em Cristo nas regiões celestiais. Você está em Cristo. Você não é só carne. Você não é só isso aqui que você está vendo. Você tem o Espírito Santo dentro de você. Você é de Deus. Você está nas regiões celestiais, um lugar onde Cristo foi entronizado, foi exaltado, e você está lá com Ele. E você é um filho de Deus, adotado, herdeiro com Cristo, co-herdeiro com Ele. E aí você tem essa obras de Deus, obras do pecado, gera morte, gera desobediência, gera separação. Mas as obras de Deus nos dá vida e nos coloca nas regiões celestiais. Amém? Semana que vem, se eu estiver aqui, nós vamos ver a obra de Deus em nós e a obra de Deus através do nosso corpo. Amém? Louvado seja Deus. Feche os olhos, vamos ver. Esse texto aqui que nós estudamos
deveria você fazer algumas perguntas. A primeira pergunta que você deve fazer para você mesmo: eu já saí dessa condição de morte espiritual? Eu já entreguei a minha vida a Cristo? Eu já aceitei o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário? E eu já me entreguei totalmente a Ele, fazendo um compromisso de segui-lo e de obedecer? Se você já fez isso, você deve agora também viver em vitórias. Viver em vitória contra o mundo, contra o diabo e os seus seguidores, contra a sua natureza pecaminosa, que é contra as coisas de Deus. Você que talvez está aqui, tem dúvida da sua salvação, talvez você nunca entregou a vida a Cristo. Deus te ama, tem um plano maravilhoso na sua vida, e Ele quer te tirar dessa situação de morte, de separação, de estar debaixo da ira de Deus. Quem crê em Cristo tem a vida, mas quem não crê, quem não aceita, está debaixo da ira de Deus. E você pode crer, você pode ficar tranquilo. Deus te ama, Deus quer te dar vida, e Ele quer te colocar em Cristo Jesus nas regiões celestiais. Nós que somos crentes deveríamos nos perguntar: tem uma vida de gratidão a Deus por essa grande obra que Ele fez em mim? Tenho vivido uma vida de obediência? Se o pecado gera desobediência, o amor à vida tem que gerar obediência. Se você vive em desobediência clara contra Deus, talvez você tenha que questionar a sua fé, o seu compromisso, se é mesmo que você tem com Deus. Oh Deus, que o Teu Espírito possa trazer convicção a cada um aqui presente, que cada um aqui possa ter uma vida eterna, ter o perdão, a salvação, ter uma vida. Se há alguém aqui que está morto no pecado, que está vivendo em desobediência declarada contra Deus e a Tua palavra, ó Senhor, tem misericórdia, tem compaixão. E ó Senhor, que eles possam crer para fugir, para sair debaixo da Tua ira. E ó Deus, que nós possamos também ser motivados a ir e pregar a Tua palavra, a ir e orar mais, porque muitos estão aí debaixo da ira de Deus. Tem misericórdia, tem compaixão. Eu oro, Deus, em nome de Jesus.